propósitos desse podcast é trazer conhecimento, vida na prática, como viver o evangelho diariamente. E hoje está conosco um convidado, um amigo, um irmão, um brother que construiu muitos anos com a gente no ministério. E ele vai se apresentar, Marcos Piantola. Bom, quem não conhece, sou o Marco, a gente fomos líderes juntos, Sim. fomos jovens juntos, fomos líderes juntos, liderei na Menorá por 13 anos, na juventude, me converti na Menorá e hoje estou morando na França, estou congregando na IBNJ Lyon, Igreja Batista Nova Jerusalém, em Lyon. Já tem 2 anos que a gente está congregando lá desde o começo da igreja e está muito top, muito bênção. Levando um pouco, aprendendo todo dia e levando um pouco do que a gente já tinha aprendido aqui para lá também, o pessoal lá, é bem bacana. Que top. Pra gente desenvolver uma conversa aqui, pessoal, antes de tudo eu quero pedir para você que não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Depois, se fizer sentido esse vídeo para você, deixa um like no final, compartilha com o máximo de pessoas. Como a gente falou aqui no começo, o nosso propósito nesse podcast Audaz é trazer como se vive o evangelho diariamente, é ter conversas de modo construtivo, com práticas diárias. E esse nosso convidado é muito especial para nós e a gente vai iniciar aqui. Marco, conta pra gente, cara, como que foi, para toda a galera aqui ouvir e saber isso, como que foi a sua conversão? Como que foi o início quando você veio para Cristo, quando o Espírito Santo te alcançou? Conta pra gente. Então, a Thalita me alcançou primeiro, mas é uma história bacana, porque eu sempre fui muito de buscar a fé. Sim. Buscar a fé busquei várias religiões, eu cresci numa escola católica. Eu estudei os 8 anos do fundamental numa escola católica. Então, tinha o conhecimento de valores e princípios bíblicos, já tinha muito gosto por isso. Pensei em algum momento, durante a pré-adolescência, de ser padre. Sim. E aí, que depois... louco, cara. Doideira. Mas quando eu gostava da palavra, eu via que os caras conheciam aquilo e ensinavam aquilo. Sim. Então eu falava, é bacana, os caras conhecem a palavra, sabe? Os caras sabem o que se passou na Bíblia. E eu olhava para as pessoas ao redor que frequentavam as missas e tudo mais, e eu via que isso às vezes faltava nas pessoas. Sim. O conhecimento dessa palavra. E aí, quando eu fui para o ensino médio, saí dessa escola católica, fui para uma escola normal, não tinha uma escola não confessional. Sim. E comecei a ter contato com outras religiões, com outras pessoas de outras religiões, comecei a ter contato com pessoas de pensamentos totalmente diferentes. E isso, ao mesmo tempo que me fez perder um pouco dessa ideia do catolicismo, do temor a Deus, não diria um pouco do temor a Deus também, mas me fez também conhecer outras coisas e ver outras vertentes de mundo. Sim. Conhecer o mundo de uma forma fora da bolha. Sim. Que eu conhecia naquele contexto. E com isso, a curiosidade continua a mesma. Então eu fui frequentar espiritismo, fui em outras religiões, buscando religiões mais orientais. Eu sempre buscava esses negócios de meditação, não sei o quê. Mas eu não via algo que fazia sentido pra mim. Ou sempre encontrava alguma coisa que não fazia sentido. Sim. E fiquei com isso na cabeça. Um dia eu li num livro a definição de agnóstico. Falei, cara, sou eu. Eu creio num Deus. Eu creio que Deus, Sim. Mano, gera tudo e cuida de tudo. Mas eu não me encaixo em religião nenhuma. Sim. E me declarava agnóstico durante esses 3 anos de ensino médio. Durante 4 anos, na verdade. Porque depois entrei na faculdade me declarando agnóstico. Alguém perguntava qual é a sua religião? Eu sou agnóstico. Não tenho religião nenhuma. Mas eu creio em Deus. Sim. Quando eu estava no 2º ano da faculdade, eu encontrei a Thalita. Ela tinha acabado de entrar, minha esposa, hoje minha esposa, mas na época ela tinha acabado de entrar na faculdade, a gente começou a trocar ideia, tudo, não sei o quê, e começamos a namorar, e aí ela falou um dia pra mim, ela falou, na verdade não falou um dia não, ela falou assim, eu sou crente, então você quer me namorar, você vai ser crente, eu sou crente, você vai saber que eu sou crente pelo menos. E eu lembro que foi uma situação impactante, porque a gente foi numa festa
ela tinha esquecido, ela foi roubada no ônibus e a gente fazia trabalho voluntário num hospital. Sim. E ela indo pro trabalho voluntário, pra esse hospital, ela foi roubada no ônibus e levaram o celular dela. E aí a mãe dela falou pra ela, não, volta pra casa, não sei o quê. E aí eu levei ela até o ponto de ônibus, pra ela pegar o ônibus pra voltar pra casa. Quando, no ponto de ônibus, ela falou assim, a gente não namorava ainda nessa época. Ela falou, vai ter um aniversário de uma amiga minha, se você quiser ir hoje, não sei o quê. Eu falei, se for falar alguma coisa, né? Aí a gente vai. Aí acabou que eu fui, foi numa noite. Mano, o pessoal mais novo não vai conhecer isso daí, mas se procurar na internet tem. Que, mano, o PCC tomou conta de São Paulo, lembra disso daí? Sim, lembro. Então eu passei na frente do 33, os caras com um fuzil na mão e eu com um golzinho, tipo, morrendo de medo. Mas vim no aniversário, nesse aniversário, tipo, não conhecia ninguém. E aí depois, na hora que saiu, aí eu falei, mano, Deus, tipo, não tem como falar que não foi Deus, mas Deus tocou pra mim e falou assim, toma um jeito na sua vida. Se arruma, se organiza. E aí eu lembro que eu entrei no carro depois pra ir embora, não aconteceu nada. Na hora que a gente entrou no carro pra ir embora, eu falei pra ela assim, se for pra namorar, é pra namorar sério. Não quero ficar. Ela, não, também, porque Que da hora, hein? eu tô querendo alguma coisa séria, não sou de ficar com qualquer um. E ali a gente começou a namorar. Que louco. Cara, nesse começar a namorar, a gente... Eu falo que nem eu não senti isso. Mas eu sei que os pais dela sofreram um pouco com isso porque eu não era cristão. Sim. E eu lembro uma vez que eu fui num evento, mano. Acho que você tava nesse daí. Foi uma fogueirona que fizeram na frente da casa dela. Aí eu fui lá e eu botei uma camiseta de uma deusa hindu. E aí eu falei, eu vou lá no meio dos crentes com a camiseta com a deusa hindu. Para que eu cheguei, mano, ninguém falou nada. E me receberam assim, muito fenomenal. Sim. E eu olhei e falei, cara, não é que esses crentes são do amor mesmo? Que amor é esse, cara? Que eu quero conhecer esse negócio agora. E ela sofreu muito com essa história, porque o pessoal falava, a mãe dela, os pais dela, você vai deixar sua filha namorar com um cara que não é crente? Sim. Com um cara que veste essas camisetas de doido aí, que Sim. todo doidão, todo perdido. E ela falou, ele vai ser transformado. Ele vai se transformar, ele vai se converter. Sim. E elas ali, firme, orando e falando da palavra de Deus pra mim, e a Thalita foi muito posicionada. E esse é um ponto que muitos jovens questionaram a gente quando a gente estava na liderança. Sim. Do tipo assim, eu posso namorar alguém de fora da igreja? Porque olha o Marco. O Marco era de fora da igreja, começou a namorar com a Thalita e virou crente. Só que a diferença não foi o Marco. A diferença foi o posicionamento da Thalita. Sim. Todo domingo, podia ter a festa que fosse, podia ser o que for, 5 horas da tarde eu tinha que deixar a Thalita na porta da igreja pra ela ir pro culto das 5. Ou pra ela dar aula na salinha. Quando ela dava aula na salinha ainda, tinha que deixar mais cedo. Então tinha um horário, ela falava, a gente pode viajar, voltando no mesmo dia, porque eu não podia dormir fora. Sim. Aí a gente pode passear, a gente pode fazer o que for. 5 horas da tarde eu vou pra igreja. Você quer ir comigo? Sim. Você é bem-vindo. Você não quer ir, você vai me deixar na porta. Que da hora. E de março, a gente começou a namorar em maio ali de não, foi maio, foi maio, foi Dia das Mães. E maio... deixa eu só te fazer uma pergunta. Nesse tempo que você foi nessa reunião ali, que na verdade você não conhecia nada e você foi muito bem recebido, ali você falou que você percebeu o amor de Deus. Percebi. Tipo, nas pessoas. Que as pessoas não veio te criticando, não veio, tipo, te confrontando. Exatamente. Mas, tipo, te amou. E isso é uma coisa importante, né, Marco? Trazendo, assim, pra como a gente fazer um evangelismo. Que é essa situação que você falou. É você não falar pra pessoa, e isso eu tento fazer hoje, quando eu ando do outro lado. A pessoa chega, vinde a mim como estás. Sim. Que Jesus fala. Então a pessoa chega, vem como tá. O seu pecado... O Espírito Santo vai te transformar, eu vou te mostrar qual é o seu pecado, vou te mostrar a palavra, mas o Espírito Santo vai te convencer. Sim. Então vem como você tá e a gente vai cuidar de você. Sim. Então você vê que, tipo, mano, foi o que me impactou, foi ver essas pessoas que não me julgaram. Sim. Em momento nenhum alguém chegou pra mim e falou, nossa, que camiseta zoada, vai trocar de camiseta. Meu Deus, que louco, hein? E tava numa festa da juventude. Não teve um jovem, um líder, um pastor, ninguém que chegou pra mim e falou, isso que você tá fazendo é pecado. Você vai pro inferno por causa disso. Em momento nenhum. E você vê que isso é tão importante, né, Marco? Porque tem princípios em relação a isso. Quando Jesus ele vai enviar os seus discípulos, vai lembrar dessa história, e aí ele fala assim, entra na casa da pessoa. Primeira coisa que você faz, entra na casa da pessoa, come com ela. Pergunta se ela tem alguma necessidade
ora pelas necessidades dela e depois você apresenta o reino de Deus. Exatamente. É exatamente isso, né, cara? Eu lembro de um pastor uma vez que falou, num dos acampamentos de jovens, quando a gente era jovem na Melhorar, que ele falou assim, não adianta nada você ir pregar o evangelho pra uma pessoa que tá com fome. Exatamente. Foi um pastor que falava de missões, não lembro o nome dele agora. Mas ele foi pregar e ele falou, não adianta você pregar o evangelho pra alguém que tá com fome, o cara quer comida. Sim. O cara não quer saber do evangelho. Depois que você der comida pra ele, aí você vai pregar o evangelho pra ele. Exatamente. Então um cara que se sentia perdido, ele precisava se encontrar, ser recebido, Sim. pra depois ser pregado o evangelho. Sim. E foi isso que aconteceu. Porque aí eu lembro que em setembro eu fui num... A gente começou a namorar em maio. Em setembro eu fui pra um GC. Na época era o GC, era a Sim. Hoje Noite Audaz. Sim. Na época era o GC, eu fui super bem recebido. Mais uma vez, o pessoal a gente saiu pra comer tudo. Eu falei, cara, esse negócio de ser crente É bom. é bacana. É top o negócio. Tá rolando. É bacana, porque eu ouvi o pastor falar, na época, se não me engano, foi o AP que falou, o apóstolo Paulo que falou, pregou no GC, e aí eu lembro que, tipo, mano, foi algo que me tocou, eu falei, cara, faz sentido. Porque todas as outras que eu ia, eu sempre encontrava uma vírgula que eu falava, cara, isso não faz sentido. Sim. Ou então eu achava uma coisa que eu falava, não pode fazer sentido para outras pessoas, para mim não faz sentido nenhum. Sim. E ali eu vi que fazia sentido. E aí eu comecei a pesquisar, e a minha sogra me deu uma Bíblia de presente, e eu lembro que eu comecei a olhar, e eu olhava a Bíblia e falava, cara, tem que ter um erro nesse negócio. Tem que ter alguma coisa errada aqui, tem que ter alguma coisa que não vai fazer sentido. E eu perguntava pra ela, pra Thalita, eu falava, cadê? Faz sentido? Não, ó, você vai ali, vai fazer sentido. Pô, verdade, agora faz sentido. Meu Deus, cara. E isso foi, tipo, transformando e eu falando, cara, top demais isso. E aí eu lembro que a parte do aceitar Jesus é engraçado, porque foi um culto. A gente tava sentado no fundo da igreja, onde sentava ali as amigas da Thalita, tudo, os jovens ali. E o pastor Wagner tava pregando. E o pastor Wagner pregou, não sei o que, palavra da hora. E aí no final ele, vou fazer uma oração, faça essa oração comigo. E aí ele orou a oração de aceitar Jesus. E aí ele virou e falou assim, se você fez essa oração pela primeira vez na sua vida, levanta a sua mão. Aí eu falei, tô na igreja, né, cara? Não vou mentir. Foi a primeira vez que eu orei isso, eu fiz oração. Meu Deus, Aí mano. eu levantei a mão, ele, você acabou de aceitar Jesus. Eu vou... Vem aqui na frente, você vai ser bem recebido, não sei o quê. Eu lembro que eu ganhei os panfletinhos, tudo. Eu falei, cara, agora eu sou crente, mano. E foi top, porque aquilo deu um estalo em mim, do tipo, por mais que eu tenha aceitado Jesus no susto, deu um estalo do tipo, mano, faz sentido. Tudo que eles estão falando, tudo que eu vim ouvindo nesse período, assistindo os cultos, eu comecei a frequentar os cultos de domingo depois desse GC, fez todo sentido pra mim. E mesmo tendo... a minha família não é cristã, minha família assim, é cristã católica, né? Minha família é cristã católica, mas não é cristã protestante. Sim. E mesmo vindo de tudo isso, mesmo tendo valores cristãos, eu não via aquilo sendo aplicado na prática. Sim. E eu vi isso. Eu vi o amor, eu vi pessoas sendo bem recebidas, Meu Deus. eu vi ensino de palavra, eu vi evangelismo, eu via tudo isso ali. E uma coisa que é interessante com você, né, Marco? É que você foi, tipo, procurar, tipo, dentro da própria Bíblia, tipo assim, explicações ali, porque você tem uma veia, assim, de mestre, você é muito estudioso, a gente se conhece, eu sei disso, você gosta de ler, a gente viu você muitas vezes ministrando ali nos nossos cultos de juventude, e isso é tão interessante porque o Espírito Santo, ele soube exatamente a bondade de Deus e a presença de Deus e a sabedoria de Deus, de como ele te convencer, que é o Espírito Santo que faz isso, nos convence do pecado, do juízo e da justiça, dentro daquilo que era a sua maior, vamos dizer assim, a sua veia, né? Aquilo que era a sua vocação, cara. Sim, porque... E é uma coisa engraçada porque eu nunca fui excepcional na escola. Eu sempre fui mediano. Passava de ano ali raspando, chorado. E quando eu me converti... E aí, por ser mais assim, eu sempre gostei muito de ler. Quando eu me converti, que eu comecei a pegar na Bíblia, mano, é algo... Muita gente não acredita. Mas foi, assim, uma crescente absurda. Tipo, eu cheguei ao ponto de, no terceiro ano de faculdade, passar em concurso público. Nossa, que tinha cara. nego formado prestando. E eles falam, cara, como assim? Tipo,
Passei. Que bom, bacana, mas de onde veio isso? Sim. Não sei. É Deus. Eu vejo que assim, o Espírito Santo, na minha concepção, é assim, tipo, foi formando e chegou num momento e falou, agora você entende pra que você vai usar tudo isso? Nossa, então agora cara, eu vou te dar o louco. dom. Agora eu te libero. E isso eu tenho muito pra mim, assim, do tipo, aquela história de abrir portas do céu. Sim. Deus abre. Mas é que nem ele é pai. Você não vai pegar a chave do seu carro e dar pro Natan e falar, ó, Natan, agora você sabe a maturidade que ele precisa. Sim, sim. Se Deus me desse isso antes, talvez eu não ia usar da melhor forma. Sim. Então eu vejo que, tipo, depois que ficou claro isso, depois que eu tava encaminhado, vamos falar assim, que o Espírito Santo já tinha convencido, ele falou, agora você pode ter o que eu tenho pra você. Sim. E aí veio esse dom de ensinar, de aprender pra poder passar pras outras pessoas. Sim. Então você fala, cara, é algo assim, de aprender coisas novas, é dom de Deus, porque eu, Marco, com seus 15, 16 anos, jamais. Sim. E dentro disso, Marco, aí você aceitou Jesus, você sentiu nessa hora que você fez essa oração, você já percebeu, tipo, a paz entrando no seu coração? Como que foi que você falou assim, cara, Jesus, que você chegou nessa concepção? Porque até aí você estava buscando a Deus e a gente sabe que todo ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele perde lá no Éden, mas ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Foram criados por Deus. E aí veio a reprodução, tudo tal. Então você percebe uma coisa, as pessoas elas nascem, todo ser humano, nós nascemos com aquela concepção, eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Isso é uma coisa que... Sim. E esse anseio por Deus que você tinha, que você compartilhou, é um anseio que Deus te criou assim. Então você estava procurando encontrar o Espírito Santo e ele te encontra através da sua namorada. Exatamente. Meu Deus, cara, conta aí. E aí, foi isso, porque ele encontrou através dela, Sim. através das pessoas ao redor. Eu lembro de, mano, era uma galera que a gente tinha na juventude que era muito top, os acampamentos que a gente ia. E eu até te mandei um áudio quando você foi consagrado, porque eu lembro assim de ver, e hoje eu vejo, cara, que eram coisas que eu via e eu falava, não faz sentido. Tipo, não fazia sentido nenhum. O cara noia do ônibus, no busão lá, não sei o que lá, e o pastor chamar na frente e falar, um dia você vai ser pastor. É, mano. E aí você fala, na época eu olhei e falei, tá de palhaçada. E hoje você olha e você fala, cara, Deus fez. Deus fez, cara. E aí você fala, a gente não tem visão, a nossa visão é muito nada. Sim. E é algo que na época eu lembro que tinha algumas pessoas que, mano, me ajudaram muito nisso, sabe? De ter essa visão. Não sei se você lembra do Mateus de Laranjal, que vinha de vez em quando. Sim. Ele é um cara que mostrou pra mim e falou, cara, você tem como ser homem um jovem homem no caminho do Senhor. Sem sair pegando todo mundo. Sim. Entendeu? Tipo, são algumas pessoas que você fala... As pessoas, às vezes, nem têm noção do que fizeram. Sim. Mas são pessoas que, pontualmente, você tem que... Uma coisa que é muito importante quando você se converte, pra você se converter de verdade, o cara que se converte de verdade, ele é ensinável. Sim. Ele se deixa ser ensinado. Então, tipo, quando eu me converti, eu falei, tá, é um mundo novo pra mim, mas eu quero aprender. Então... Hoje, se você fala, não, eu me converti, mas o mundo é do meu jeito, não existiu conversão de coração. Isso que você falou, tipo, eu não senti... Você fala, eu senti paz desde o começo? Não. Mas eu senti que Deus me tornou o Espírito Santo, não naquele momento, mas ele já estava me moldando para ser mais ensinável. Sim. Tipo, eu não sou dono da verdade. Eu preciso aprender. E pessoas em diferentes momentos foram entrando e trazendo um pouco de palavra, trazendo um pouco de ensino, trazendo um pouco de consolo e moldando isso que é o Marco hoje. Sim. Então é isso que eu acho que assim, o Espírito Santo, às vezes as pessoas se convertem e esperam que a mudança aconteça naquela noite. Exatamente. E não é assim. A mudança é você que vai deixar ser mudado durante o período que você está ali. Sim. Então, me converti, ok, aceito ser crente, aceitei Jesus, teve aquela mudança no mundo espiritual, eu creio sim que ali quebra de cadeias, quebra de maldições, Sim. mas aí passou pro Marco tomar a decisão. Sim. A decisão mesmo, você vai aceitar Jesus, é isso que você vai seguir? É o que foi pregado domingo que a gente assistiu. É do tipo, eu entrei na porta, é esse o caminho. Você Sim. tá afim de seguir isso? Sim. Você tá afim de seguir, é isso que você vai seguir.
E aí vai de mim. Cara, você me conheceu quando eu tava no processo. Eu de 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Eu não conseguia ter uma conversa que a gente tá tendo aqui alguns minutos sem falar um palavrão. Sim. E isso, Deus vai moldando. Sim. Porque, tipo, se eu falar, não, eu parei. Sim, eu tive que me policiar. Eu tive que mudar as coisas que eu ouço. Eu tive que mudar as coisas que eu assisto. Porque aquilo tava me fazendo mal. Porque aquilo tava fazendo um marco moldado de antes. Quando você muda isso, você começa... Pô, eu posso ser uma pessoa como essas outras pessoas que eu tô vendo, que estão me ensinando. Sim. Então você pega, tipo, pastor Wagner, na época pastor Papeu, apóstolo Paulo, pessoas ali dentro do conteúdo cristão, o pastor G, eu lembro. São várias pessoas que foram me ensinando como ser cristão naquela... O Rhodes, mano, depois que eu casei, que a gente tomou a decisão de, não, agora a gente vai seguir firme, vamos... Agora é nossa casa. Então nós vamos seguir a nossa casa, nosso lar, nos caminhos do Senhor. Que da hora, hein? E a gente foi pra uma célula com o Rhodes e da Fernanda, que hoje estão lá na sacerdote. Sim. Mano, o que ele me ensinou de palavra não tá escrito. E de atitude, sabe? Tipo, isso é ser um homem cristão, isso é ser um pai cristão. São coisas que vão te moldando e te ensinando, tipo, pô, se você decidiu ser crente, você tem que ser ensinável. Sim. Você tem que deixar as pessoas te ensinarem as coisas. Você não sabe de tudo. A primeira coisa do cristão é, eu não sei de tudo. Cara, você falando aí, eu vejo que é muito importante, até mesmo para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, o quão é importante você congregar numa igreja local. Porque esse foi o processo. É comunhão. É comunhão. Você só é ensinável em comunhão. Com as pessoas. Com as pessoas. É que nem tem um autor na área de educação que ele fala que a comunidade ensina a criança também. Sim. E isso é verdade. Quando Sim. você... É o que Paulo fala. Quando eu era criança, fazia as coisas de criança e o alimento era de criança. Quando eu Sim. fiquei mais velho, fazia as coisas de homem. Sim. E o alimento mais forte. Sim. E, claro, juntando os dois versículos aí, não é um versículo só. Mas Sim. é isso, tipo, você se faz criança, você se converte, você aceitou Jesus, você tem que se colocar no lugar de uma criança, se pensar como criança. Sim. E aí você olha e fala, não, agora eu vou aprender. Aí você vai sendo discipulado, você vai sendo tratado ali na comunhão, Exatamente. nos relacionamentos. Por isso que uma coisa que é importante também, Marco, que você tá falando, pra galera que tá ouvindo a gente, cara, sempre pensar, porque assim, tem pessoas que vêm pra igreja feridas de relacionamentos. Relacionamentos ferem, mas relacionamentos na igreja, no reino de Deus, no corpo de Cristo, relacionamentos curam. Eles Exato. ferem, mas eles curam. Então, isso que você tá falando é muito relevante e importante, cara. Cara, você falou, faz parte muito do meu processo de conversão, porque ele é assim, eu sofri bullying na época da escola. Sim. Por gostar de ler, por ser mais na minha. Sofri bullying nessa época. E ter amigos pra mim era muito difícil. Meu Deus, cara. Meus amigos, era assim, eu tinha amigos na escola, mas nada que você fala, pô, é uma amizade que você joga bola, alguma coisa, mas nada de amigo que você fala, pô, Sim, parceiraço. Sim. Quando eu me converto e vou pra igreja, eu descubro que, pô, eu posso ter amigos em pessoas em que eu posso confiar. Meu Deus, cara. Pessoas que eu sei que, tipo, não vão só, estão ali pra zoar, pra poder aproveitar. Porque essa era a imagem que tinha, era uma ferida aberta. Sim. E aí a gente... as pessoas me curaram com isso. O Espírito Santo, através das pessoas, me curou nessa parte. Tipo, hoje vocês aqui vim pra cá e falar, pô, não, é domingo, eu vou pra igreja, eu vou ver todo mundo, cara, eu tô com saudade do pessoal. Que da hora, né, cara? Sabe, é bacana você ver que, tipo, tô curado. E aí entra o ponto do, tipo, você ser curado pra curar outras pessoas. Então, quando eu me converti, eu fui curado disso, eu comecei a ter mais amizades, não sei o que, eu comecei a ter essa comunhão com as pessoas. Então, chegava na igreja alguém novo, cara, cola junto, vem que é bacana, não sei o que. E aí você começa a querer ajudar as outras pessoas também, cara, porque você se sente bem. Você quer aquilo para as outras pessoas. Então isso é muito top. Você vê que muito interessante isso, né, ô Marco? Você tá falando, enquanto você tava falando, eu lembrei da história de Abraão quando ele vem com Isaac, e aí Deus pede Isaac, né, seu único filho. E Abraão, até certo ponto, ele saiu de uma terra, de uma cultura onde era normal sacrificar crianças a Moloque naquela época e naquele contexto. E aí Deus pede o seu filho,
Só que na hora, Deus se revela dentro do contexto que ele estava vendo da cosmovisão dele. Tipo assim, cara, na hora que ele prepara tudo, aí Deus fala assim, ó. O anjo brada e fala assim, ó. Não toca no seu filho, cara. E aí, dentro disso, você percebe... É isso que a gente tá falando aqui. Deus, Exato. ele entrando na cosmovisão de Abraão e se revelando a um Deus de amor. Como aconteceu com você. Porque Deus entrou exatamente nessa área que você foi ferido. E tipo assim, te trouxe amigos e relacionamentos que te curou. Então, cara, isso não dá pra gente produzir como pessoas. Porque o Espírito Santo, ele tá conduzindo a igreja, velho. Exatamente. E aí, essas coisas, por isso que às vezes o pessoal fala, eu vou, mas não tenho a comunhão com as pessoas. Cara, a igreja é comunhão. Sim, cara. A igreja é ser curado e curar. Sim. A igreja é ser cuidado e cuidar. Sim. E isso você só faz em comunhão, você só faz na mesa, você só faz assim. Sim. Então isso é interessante você, a partir do momento que você vê como isso pode trabalhar, como foi em você, e você vê isso sendo trabalhado nas pessoas. Sim. Isso é muito top. Isso é o bacana do evangelho pra mim, é você ver que, tipo, você é tratado, mas você não é só paciente, você pode ser médico. Sim, cara. Você é tratado, você trata, você cuida. Deus te cura e você cura pessoas, né? Exatamente. E pessoas transformadas transformam pessoas. E, cara, eu tô muito feliz nisso porque eu não sabia desses detalhes. Cara, eu tô impressionado. São detalhes assim que a gente andou junto e tal. Mas você vê, agora que a gente senta na mesa e começa a refletir, a falar, você vê num contexto mais, tipo assim, geral, o quanto Deus tá presente na igreja, Exato. cara. E fazendo tudo isso aí. É muito top. Quando você vê de longe, né? Você vê o macro, você fala, Sim. caramba! E hoje, Marco, aí depois que você passou por isso, você entendeu, você começou a entender o evangelho, aí depois você começou, esse seu crescimento levou você para poder se tornar, tipo assim, parte da liderança para justamente poder ajudar mais pessoas. Conta um pouco disso. Sim. Como que você enxergava isso? Como que você falou assim, cara, eu acredito que eu preciso entrar nessa posição aqui, porque aqui é uma forma de eu ajudar as pessoas, faz parte do reino. Conta pra mim. Cara, eu não acreditava. O que aconteceu foi que assim, a gente fazia parte da célula, do Rodolfo e da Fernanda. E na época, eu lembro que a célula, basicamente, eram firmes na célula. Era o Rodolfo e a Fernanda como líderes. O pastor Daniel e a pastora Silene eram auxiliares deles, na época. Sim. E eu e a Thalita. E o Rodrigo e a Renata. Essa era a célula de todo sábado. Sim. Era uma célula era fora dos horários, tudo, para o pessoal que trabalhava. Então, no sábado, de casais mais jovens. É assim que era chamado. Sim. E aconteceu que a célula multiplicou. Encheu, foi chegando gente. O dom do Daniel, do pastor Daniel, de receber mais pessoas e ir multiplicando células. Ele sempre foi assim, né, cara? A parada dele é isso. Muito top. Porque a gente via isso. E aí eles multiplicaram e o Rodolfo e a Fernanda convidaram a gente para ser auxiliares deles, porque o Rodrigo e a Renata iam passar para cuidar de jovens, Sim. de adolescentes. E a gente foi auxiliando eles ali. Só que a gente tinha muita amizade com o Rodrigo e com a Renata também. Então a gente ia participar da nossa célula. Às vezes depois passava na igreja, pegava eles, a gente marcava alguma coisa, saía para comer alguma coisa, pá, não sei o quê. E um dia a gente orando, mano, doideiras que Deus faz. Eu virei pra Thalita e falei, pô, o que você acha dos jovens? Você acha que ia ser da hora? Você acha que ia ser bacana? Eu vejo lá o Rodrigo e a Renata, é bacana, é legal. Ia ser legal, né? Acho que a gente pode acrescentar alguma coisa pra eles. A gente não tem tanto tempo de vivência assim, mas a gente pode ajudar eles também, podia ser bacana. Óbvio, por direção de Deus, tudo, mas a gente foi e conversamos com os nossos líderes. Chegamos num sábado na célula, isso aconteceu durante a semana, não falamos com ninguém, só nós dois. Durante a semana, nós fomos no sábado, no final de semana, fomos falar com o Rodolfo e com a Fernanda. Eu sei que a gente tá ajudando vocês, a gente tá auxiliando vocês. Já tínhamos feito o CTL, o curso de líderes, né, o curso de treinamento de líderes. Tava como auxiliar deles. Sim. Mas a gente sente que talvez não seja isso pra gente, de cuidar de casais. Mas talvez de jovens. E aí foi engraçado, porque eu lembro que a gente tava na cozinha da casa dos pais da Fernanda. E aí eles começaram a dar risada. O Rodolfo e a Fernanda. Eles começaram a dar risada entre eles. Aí eu falei, o que aconteceu? Tipo, perdi alguma coisa. Eles falaram, não, porque a
a Patrícia, que é a pastora Patrícia do Rian, Sim. que era líder de jovens na época, eles estavam coordenando os jovens, supervisionando os jovens, Sim. tinha vindo falar com eles durante a semana, porque, poxa, a gente tá vendo o Marca Thalita ali, eu acho que eles podem... Meu Deus. O que vocês acham da gente convidar eles pra trabalhar com os jovens? E, tipo, Deus falou a mesma coisa pra ela e falou a mesma coisa pra gente. A hora que eles falaram isso, eu falo, mano, é o Espírito Santo trabalhando, é Deus trabalhando, não tem como negar. Sim. E aí eles abençoaram, falaram, não, pô, não tem como falar que vocês... Deus falou com ela uma coisa em oração e falou com vocês a mesma coisa, é confirmação. E você já, tipo, vendo Deus atuar dessa forma, já mais construção dentro de você. Nossa, mano, eu pirava com essas coisas, eu sempre pirei com essas coisas, até hoje. Porque tem muita coisa que acontece assim que você olha, eu não consigo olhar as coisas e falar, foi coincidência. Sim. Não tem coincidência. Sim. Quando você tá no Espírito Santo, não tem coincidência. Não tem Quando você tá vivendo com Deus, não tem coincidência. Sim, cara. São coisas assim que acontecem que você fala, não tem como ter sido... não, eles viam a gente passando por lá? Não, porque eles acompanhavam os jovens. Ali na igreja eram só celas de adolescentes. Sim. Então é algo que você vê, tipo, Deus falou com ela em oração, falou com a gente em oração. E aí a gente, em 2013, a gente começa a transicionar, passar pra liderança, pra assumir uma célula de adolescentes. Você ficou quantos anos cuidando de adolescentes e jovens também depois, né? Cara, foi de 2013 até vir embora. Até ir embora. Foi de 2013 até 2021. 2021. Janeiro de 2021 a gente saiu, a gente entregou a célula em dezembro de 2020. E é muito louco isso, Marco. Que a galera hoje que a gente lidera aqui, eles falam muito de você, cara. Bem ou mal, né? Falam muito bem, cara. Tá ligado? Eles falam muito bem. Cara, mas é uma coisa que... Tiveram um tempo de construção neles, assim, de bases bíblicas. Eles falam muito até hoje. A gente pegou uma galera com 13 anos. Muito top. Muito top. Uma galera que, mano, de verdade, hoje são amigos, sabe? São parceiros. Porque hoje são homens já. Não são mais meninos de 13 anos. Chegou, cara, cela de 13, molecada de 13 anos, tá todo mundo tudo correndo, tudo novinho. Você não podia colocar um pão doce em cima da mesa que eles devoravam, parecia uns dragão comendo. E a gente ia falar, não, ó, você tem que... Porque é aquilo que a gente tava conversando um pouco antes. O que eu sempre pensei como liderança é assim, é formar Cristo nas pessoas, ensinar a palavra de Deus. Esse é o básico. Sim. Como líderes de um ministério, como líderes de uma célula, o nosso básico é ensinar a palavra. Sim. Mas além disso, eu sempre pensei, cara, eu não vou deixar esses jovens, porque tinham os meninos e as meninas, não deixar só esses jovens como pessoas que sabem a palavra de Deus. Sim. Mas vamos tentar, falava para a vamos tentar formar neles pessoas pro mundo. Bons profissionais, boas pessoas, bons maridos, boas esposas. Mano, isso é muito importante, cara. Cara, e isso eu vejo hoje, mano, de verdade, me enche de orgulho você ver isso. Porque você vê essa molecada, essa galera que tinha com a gente lá, eles chegaram cru de tudo. Sabe, eles estavam vindo do ensino fundamental. 13 anos, 14 anos. A gente pegou uma galera que tinha acabado de subir. Tinha acabado de chegar dos pré-adolescentes pros adolescentes. E foi muito top isso. Porque a gente conseguiu ver crescimento neles. Sim. Você vê, tipo, meninos que não tinham noção de como se portar na frente de outras pessoas. Tem uma história de um que, mano, eu dou risada até hoje. Eu conto até hoje quando eu prego, de vez em quando. Que eu cheguei pra um e falei assim, fazendo a célula, já acabou a célula. Vai fazer a roda pra orar. Aí eu virei pra ele, senhora, ora pra gente aí hoje. Cara, o olho dele encheu d'água. Ele, não quero orar não. Ele tava quase chorando. Eu falei, não. Firmeza então. Você não quer orar, eu oro. Orei. Foi fenomenal pra mim, um pouco antes de deixar a célula, de viajar, de ir embora, de ver ele abrindo um culto numa maratona audaz. Meu Deus, cara. Mano, a hora que eu falei pra ele, ele fez, topa? Topo, eu topo. Eu falei, cara, o moleque não queria orar. Sim. Que tinha vergonha de orar na frente de 5, 6 de outros jovens. Tava abrindo um culto. Você vê, tipo, jovens que chegaram e que não tinham gosto pela palavra. Sim. E hoje estão ministrando, sabe? Hoje estão ensinando outras vidas. Isso é fenomenal.
Eu acho que o que mais me marca dessa galera assim, é poder ter visto isso, sabe? Ver que Sim. homens formados na palavra de Deus, sim, mas homens que eu sei que se eu ver uma vaga de emprego, eu vou indicar e vou falar, esse eu confio. Sim, cara. Porque esse eu sei que ele tem os valores, eu sei que ele é um cara estudioso, eu sei que ele é uma pessoa que vale a pena investir. Sim. Porque é o que precisa. A juventude precisa de alguém que acredita neles. Sim, que vai chegar pra eles e falar, eu acredito em você, eu não sou melhor que você. Eu fui você. E alguém investiu em mim. Sim, Alguém cara. dedicou tempo para ensinar a palavra de Deus, para me ensinar como se portar. E é isso que eu quero passar para vocês. E, cara, é assim, muito... É gratificante numa forma não tem como expressar. Você vê esse período que a gente passou e o quanto que essa galera cresceu. Que a gente teve, como você falou, a gente teve a oportunidade de acompanhar eles nos adolescentes, Sim. nos jovens. Foi muito tempo, né, cara? Foi todo o período. Teve gente que ficou com a gente da primeiro dia de célula até o último. Você vê, né, Marco? Na verdade, o objetivo de uma liderança, como você falou aí, é sempre você desenvolver pessoas. Isso é muito... A gente passou por isso também, a gente passa por isso, né? E a gente vê e é um privilégio isso. E esses valores... Porque as pessoas muitas vezes elas vão achar assim, ah não, tudo bem, eu fui liderado, mas as pessoas parecem que elas perderam o valor do evangelho, tipo assim, como é realmente. Ou seja, as pessoas estão espiritualizando muitas coisas, porque o fato de você casar, cara, o cara casou, e, tipo, você liderou ele e você instruiu ele nas escrituras, ele tomou uma decisão de casar, ele constituiu uma família, hoje ele é um pai de família, ele se formou, ele tipo criou, ele construiu uma carreira profissional. Isso é evangelho também. Exato. Porque eu percebo hoje na nossa geração que tipo assim, que se dá muito valor a você. Ah não, cara, eu dou muito, eu quero ter experiências com Jesus. Cara, isso é bom, eu concordo, eu gosto de avivamento, eu gosto de ter experiências, mas a frutificação da nossa vida cristã diária, isso é o avivamento de verdade. O avivamento de verdade, porque cara. Se você for parar pra analisar, eu lembro que eu li um livro que é um livro fininho, super fácil de ler. O Avivamento do País de Gales. Sim, eu já li esse livro. Cara, o que mais me impactou nesse livro foi ver assim, um dos... Ivan Roberts, né? Foi Ivan Roberts. Eu lembro da capa. É um carvoeiro, assim, na capa, escrito branco. Sim. É bem impactante. É um livro bem curtinho, mas muito impactante. Porque uma das formas que eles perceberam o avivamento no País de Gales foi redução na criminalidade e aumento no alfabetismo das pessoas sendo alfabetizadas. Sim. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Isso é transformação de vida. Sim. É o cara que roubava, parar de roubar. Sim. É o cara que não queria saber de estudar, começar a estudar, porque ele sabe que ele vai tocar vidas com isso. Meu Deus, mano. Sabe? É você ver, tipo, cara, eu tive uma oportunidade fenomenal lá de ir pra Genebra e fazer um tour que chama Tour da Reforma. Você foi? Fui. Meu Mano, Deus, fenomenal. cara. E o cara contando a história, o pastor Abraão, ele conta a história, ele é um pastor, ele é brasileiro. Sim. E ele vai tudo em português, ele contando a história da transformação de Genebra. Cara, não tem livro escrito talvez disso, eu nunca vi. Mas Genebra hoje é uma das cidades com menor índice de analfabetismo. E as pessoas começaram a ler em Genebra... Genebra foi Santo Agostinho. Não, foi Calvino. Foi Calvino, verdade, Foi Calvino. Cara. E as pessoas começaram a ler em Genebra quando Calvino começou a introduzir a leitura bíblica dentro das escolas. Você vê, cara. E, cara, às vezes pra gente, a gente fala... É mais fácil para uma liderança de juventude, ou mesmo para qualquer pessoa, é muito mais fácil você falar, os jovens não querem ler a Bíblia, do que você sentar e ler a Bíblia com eles. Sim, você cara, ensinar meu Deus, por que é importante você ler a Bíblia. Por que você tem que ler a Bíblia? Porque na Bíblia é um manual de instrução, cara, para tudo na sua vida. E quando você consegue transformar isso e mostrar isso para eles, falar, Bíblia não é um livro perdido, não é um livro histórico, é um manual de instrução para a sua vida. Então, você reduz o analfabetismo, você vai reduzir corrupção, você vai reduzir procrastinação, você vai reduzir tudo isso na vida de uma pessoa quando ela entende que tudo isso está na Bíblia. Sim. Quando ela entende que não é o livro de autoajuda que vai falar isso para ela, Sim, mas a Bíblia diz isso há 2000 anos. Sim. Entendeu? Então você vê que Genebra era uma cidade perdida, Sim. uma cidade conhecida pela prostituição, porque por muita bebida, por muita coisa alcoólatra. Errada. Por quê? Porque Genebra é um caminho, é um dos poucos caminhos para atravessar a Europa, no meio dos Alpes. Sim. Então, muitos
mercadores passavam por Genebra, então você tinha muita prostituição, você tinha tudo isso. Quando o Calvino começa a introduzir a leitura bíblica, as pessoas começam a aprender a ler a Bíblia. Sim. Aprender a ler pela Bíblia. Sim. E lendo a Bíblia, as pessoas começam a ver que aquilo não faz sentido, sim, a vida que elas estão levando. Sim. E aí elas começam a mudar de vida. E começa a ser transformada no caráter. E hoje é uma das cidades assim, cara, você anda em Genebra, você não vê um lixo no chão. É uma cidade linda, cara. A sede da ONU era em Genebra. Sim. Por quê? Porque lá você tem pessoas com caráter formado, um caráter protestante, um caráter cristão. Sim. Por mais que hoje a Europa possa falar, a Europa é fria, não sei o quê, mas lá você tem um ensinamento cristão. Sim. Você tem a base bíblica. Sim. Por mais que o cara fale que ele não é crente, que ele não é cristão, ele tem um valor cristão. Ele tem os valores, né? E um dia o Espírito Santo, pelo valor, já ele toca. É cultura já, né? É cultura deles. E isso que você tá falando, Marco, você percebe algo assim que eu cheguei a estudar um pouco sobre isso, sobre Genebra, mas você percebe que todos os reformadores, inclusive Calvino, que foi um reformador, o reformador, ele traz transformação para a sociedade. Não para ele. Não para ele, cara. Exato. E é muito louco isso, que todos os reformadores, como que eles trouxeram reforma? Através da transformação de mente. Através da metanoia, através da aplicação das escrituras. E você percebe isso quando aqueles 3 jovens que entram na fornalha, né? Que estão no reino que era o maior reino do planeta. Eles entram e eles creem, eles não vão me submeter. Sim, cara. E aí você percebe o quê? Que eles são encontrados mais doutos, mais inteligentes do que os outros. Aí eu fico pensando, que é um pensamento que eu sempre tenho quando eu ouço isso. Será que a pergunta do rei para eles era: quem foi o vô de Abraão? Ou quem foi o amigo de José, sabe? Tipo, não era... Eles eram mais doutos na ciência, cara. Deles. Então, o que isso nos ensina? Como você tá falando aí. Cara, você quer viver grandes coisas em Deus? Estuda, cara. Porque isso é evangelho, cara. É ali que você vai tocar. Isso é reino de Deus, cara. É ali que você vai chegar. É você chegar em lugares onde ninguém pode chegar para pregar o evangelho. Sim. É você pregar o evangelho para pessoas que não ouviriam. O diretor de uma empresa, ele não vai, talvez ele não vai entrar numa igreja. Sim. Porque o cara se acha o máximo. Sim. Mas se ele tiver um funcionário cristão, ele vai ver pela atitude. Sim. Eu tenho um livro que eu gosto, é um livro nada a ver, que eu ganhei, eu fui visitar um cliente uma vez aqui no Brasil, me deram esse livro. E eu folheando o livro, é um livro sobre desenhos, na época, desenhos de serpentes, os caras tinham que desenhar, porque eles não tinham foto. Sim. Então falava desses ilustradores. E eu lendo lá a história deles, pá, não sei o que, várias ilustrações, é um livro de ilustração. Cara, eu cheguei num ponto do livro que ele fala de um ilustrador, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas fala assim, na nota dele, na ficha dele de trabalho, tá escrito assim, a formação luterano-cristã, a formação luterano-cristã dele era o que marcava ele pro chefe dele. Meu Deus. Cara, isso é 1920, bolinha. Sim. Mas a formação luterana, na ficha de trabalho do cara, estava escrito que a formação luterana dele era marcante na atitude dele no trabalho. Sim. Você fala, pô, o cara era ilustrador, o cara era zoólogo, ilustrador. Tipo, mas o que marcou pelo chefe dele? Além do trabalho dele bem feito, a formação luterano-cristã dele. Sim. Isso faz diferença. As outras pessoas têm que ver na gente a nossa formação cristã. De segunda a sexta, de segunda a sábado, domingo na igreja, é o mínimo. Sim. É o nosso básico. Sim. O de segunda a sábado é o que vai fazer a diferença. Sim. E não eu vou fazer a diferença, eu vou fazer a diferença aqui onde eu tô e tá bom demais. Não, cara, a gente tem que atingir níveis. E é isso que você falou, é estudar, estudar, estudar e não se cansar de estudar. Tudo que fizer, faça pra glória do Senhor. Sim. Então, tudo que eu fizer, eu faço como se fosse pra Deus. Eu vou estudar pra uma prova como se eu fosse pra Deus. Porque é pra Deus. Sim. Porque depois de um tempo, mano, sei lá, com 35 anos eu já consigo ver que Deus foi moldando coisas e chegar num momento que o que eu fiz lá atrás, eu consigo chegar hoje nos lugares e falar a palavra de Deus. Mas porque lá atrás Deus
eu abri o coração para Deus trabalhar. Eu abri a minha vida para Deus trabalhar. Sim. Entendeu? Eu estudei, eu fui atrás, eu fui tentar fazer o meu melhor para hoje, onde eu tô, eu conseguir levar a palavra de Deus. Sim. E hoje, onde eu tô, pô, eu falo com diretoria, eu falo com... em francês, eu me viro, mas é poder levar a palavra de Deus de diferentes formas. E você vê que Deus trabalhou tudo isso. Trabalhou através das conquistas, trabalhou através dos perrengues, trabalhou através de, muita coisa sofrida, doída, coisas ótimas, coisas boas. E hoje eu chego e falo, eu consigo ajudar outras pessoas, eu consigo levar a palavra de Deus por causa disso que Deus fez comigo, desse marco que Deus construiu. Porque eu, por mim mesmo, não tinha feito nem metade. Sim. Você percebe o quanto a palavra de Deus ela vai te transformando e te impulsionando, né, cara? Exato. E você falou uma coisa aí que é interessante, é falar também sobre essas questões. Não é fácil. É uma construção, são dias ruins e dias bons. Eu vejo isso até mesmo quando a gente está lendo o livro de Salmos. Você percebe o salmista falando assim, Senhor, eu te agradeço porque eu venci essa batalha. E tem batalha, exatamente. Aí você vai ver nos capítulos ali, poucos capítulos pra frente, ele, Senhor, me livra que o inimigo tá com a faca no meu pescoço, cara. Aí depois você vai ver ele, tipo, triste. Ele, por que te abates, ó minha alma? E aí você vai vendo, tipo, essa vida com Deus. Essa vida com Deus, cara. É a vida com Deus. Mas qual que é a diferença do salmista? Ele tinha pra quem falar. Exatamente, cara. A diferença é que o salmista, ele não sempre recorria no Senhor, cara. Ao Senhor. Sim. Você não vê ele recorrendo a outros deuses. Sim. Você não vê o salmista ficando triste e postando no Instagram, no Facebook a tristeza dele. Sim, cara. Não, cara, ele vai buscar em Deus. Sim. E eu acho que é isso que a gente tem que ter pra gente, tipo, tá bom, glória a Deus, tá ruim, glória a Deus porque vai melhorar. Sim, e cara. se não melhorar é porque Deus quer me ensinar alguma coisa nisso. Sim. É você tratar, a gente teve uma sequência de mensagens lá em que a gente estava montando, de processos. A mensagem era engraçada, porque falava assim, 40 dias, era uma campanha da conquista. Uma série de mensagens. Uma série de mensagens, certo. Campanha da conquista. Aí eu falei, ainda brinquei com o pastor, eu falei, parece teologia da prosperidade. Mas a ideia, cara, a gente ficou muito top, porque ficou como? Campanha da conquista. Mas para você chegar na conquista, tem um caminho. O tema era Josué. Sim. Para conquistar o que Deus tem para você tem um processo a perseguir. É um processo, cara. Nesse processo tem obediência, nesse processo tem batalha, nesse processo tem você ver a promessa e Deus fala não é para você. Nossa. Nesse processo você tem tudo isso. É esperar Moisés no monte 40 dias no pé do monte. E não fazer nada. E nem sabia se o cara ia voltar, mano. E se você for buscar, você vai ver que teve gente que não fez nada na hora de conquistar Jericó. Sim. Teve gente que não fez nada. Sim. E só conquistou. Mas teve gente que trabalhou, teve gente que andou, teve gente que fez isso, teve gente que tocou trombeta para poder conquistar. E as pessoas hoje eu vejo que elas querem muito... eu quero conquistar. Eu quero... Deus vai me dar um doutorado. Sim. As pessoas falam, nossa, você tem doutorado. Tenho, mas eu não consegui. Foi Deus que foi trabalhando. Mas os caras não foi querem ler. Sofrido. Os caras não querem ler. velho. Eu quero ter um doutorado. Igual você. Você lê quantos livros? Não, eu não gosto de ler. Mano, desculpa. Esse é o caminho, né, cara? Não tem como. Eu quero ter uma família com... Você honra seu pai e sua mãe? Se você não honra seu pai e sua mãe, cara, você não vai conseguir. Vai ser muito difícil pra você conseguir manter uma família. Sim, cara. Sabe? É o básico do básico. Eu tenho pra mim, eu falo, é um versículo que eu amo, que é honra seu pai e sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e se prolongue seus dias na terra. Sim. Que o Senhor teu Deus te dá. E aí você para pra pensar e fala, cara, eu quero viver até os 100 anos, com saúde. Sim. Levando a palavra e fazendo tudo isso. Mas o que eu tenho que começar com isso? Honra seu pai e sua mãe. Sim. Entendeu? É algo assim que você tem que fazer para poder entender Você tem que ler a Bíblia para poder entender o que Deus tem para você, para poder entender o que você tem que fazer para poder conquistar aquilo. Sim. Só que se você não lê a Bíblia, cara, se você falar, não, eu sou crente, eu só ouço pregação no YouTube, ouço a palavra de domingo e não tô nem aí. Sim. O Espírito Santo quer falar com você, ele não quer falar só através de outras pessoas. Ele tem coisa que ele quer falar com você. Eu vejo uma coisa que é importante também, Marco. Você tá comentando aí, uma coisa que me veio aqui agora. Você percebe que quando Jesus ele prega o sermão da montanha,
ele traz muitos direcionamentos ali, né? Como se vive no reino de Deus agora, esse reino que eu tô inaugurando. Exato. E aí ele começa a desenvolver e no final disso ele fala assim, ó, havia 2 casas, né? Que ele vai falar sobre a construção, né? Aquele que firmou sua casa sobre a rocha e aquele que firmou sua casa sobre a areia. Então ele traz todos essas instruções de como se vive no reino de Deus agora, porque ele está inaugurando o reino de Deus ali. E aí ele vai falar assim, ó, e aí como que você faz para colocar em prática isso? Aquele que ouve a minha palavra e pratica, esse vai ser como uma casa que está firmada sobre a rocha. Vindo as tempestades e as chuvas, não vai abalar. Aquele que ouve a minha palavra e não pratica é como uma casa firmada sobre a areia. E aí, qual que é o detalhe aí, né? Você olha as 2 casas, praticamente são a mesma coisa. Se você olhar de fora, é a mesma coisa. Só que a casa que firmou sobre a rocha, ela tá... firmar sobre a rocha, cara, é uma profundidade, é o que ninguém vê. Olha isso, cara. O que ninguém vê é a casa firmada sobre a rocha. As 2 estão iguais, porém, aquela que firmou sobre a rocha construiu aonde ninguém estava vendo. A outra não, ela tá supérflua. E é isso que você falou. O que vai fazer diferença na nossa vida, e isso me incluo, claro, nós nos incluímos. Sim, O que vai fazer diferença na nossa vida é o nosso tempo com Deus, é o nosso quarto, cara. é o nosso secreto. Sim, não é cara. você fritar num culto e você chegar na sua casa e desonrar seu pai e sua mãe. Sim. Você chegar e sair pra balada, você sair do culto e já vai tá xingando, tá zoando. Contrário à palavra de Deus. Sim. Quando você tem aquilo, você tem as experiências espirituais num culto, mas aquilo ali é a cereja do bolo. Sim, cara. Aquilo ali é o que você... É uma Aquilo ali é o que todo analogia mundo que eu tá acho muito vendo, top. né? É uma analogia que eu acho muito top. Porque você vai pra um culto, você vai levar lenha. Cara. Porque você já tá lá atrás, você já cortou muita madeira pra levar lenha. Sim. O deixa queimar é queimar a lenha que você carregou durante a semana. Você foi construindo. Não chegar de mão vazia. Não chegar de mão vazia. Você tem que chegar pra poder... Ai, não, porque eu tô cansado, eu quero chegar pra receber. Sim, mas o que você fez durante a semana? Isso é importante. Você teve o seu tempo com Deus? Você construiu? É o que você falou, a casa na rocha, ela é construída onde ninguém tá vendo. É no seu quarto, no seu secreto. Sim. É ali que você vai construir a sua vida com Deus. Sim. E o que as pessoas vão ver do lado de fora é só resultado do que foi construído no secreto. É só resultado da vida com Deus. Sim. É só resultado de muita oração, joelho no chão, jejum e que ninguém vê. Relacionamento diário. E relacionamento com Deus. Exatamente. E você percebe uma coisa, né? Quando Jesus ele vai para o céu, isso é uma chave de Deus também para nós. Ele fala assim, ó, eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo, que habitará em vocês e estará com vocês todos os dias. Então, além de ele habitar em nós, ele está conosco todos os dias para nos ajudar a viver como Cristo. Exato. Para nos ajudar a viver esse relacionamento com Deus que nos transforma. Porque o que vai nos transformar? Cara, você praticar essas práticas, na verdade você praticar os ensinamentos bíblicos, e dentro desse processo você vai sendo transformado o seu caráter, o nosso caráter vai ser transformado. E você falou até sobre a questão de honra ao teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra. E eu tenho para mim, Marco, hoje a gente que lidera jovens e tal, você percebe que muitos jovens, eles não conseguem prosperar no trabalho, não conseguem prosperar nos seus relacionamentos. Por quê? Porque não honra o pai e mãe. Porque não honra o pai e mãe. Que é o básico. Então, os dias deles estão sendo... Na verdade, assim, o cara não consegue prosperar no trabalho. Ele não honra pai e mãe. Então, o mandamento com promessa, honra teu pai e tua mãe para que os seus dias se prolonguem. Então, assim, cara, eu vou ter longos dias nesse trabalho, eu vou construir uma carreira. Ele já não consegue. Porque ele tá fora. Porque ele não tá honrando o pai e mãe. E aí... Isso tudo você vê que se reflete em relacionamentos frágeis. Sim. Se reflete tudo isso por erros básicos. É leitura de Bíblia. Leitura de Bíblia. É você conhecer. É versículo que se você pegar as crianças decoram no culto infantil. Sim. No ministério infantil. E isso tem que ser ensinado para que eles possam lá na frente praticar. É o que Paulo fala naquele, se não me engano, é Filipenses 4:8, que fala assim, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E no 9 ele fala, agora que vocês aprenderam, vão e façam. Nossa, cara, é incrível isso. A gente fala o 8, a gente prega o 8, mas a gente esquece do 9. Você aprendeu, vai e faz. Pratica. Você pode decorar a Bíblia inteira, você pode ler a Bíblia inteira em um mês. Sim. Se você não praticar nada do que está ali, você não serviu de nada. Sim.
o tempo foi perdido. Sim. Tempo de leitura bíblica. Eu tenho meu tempo de leitura bíblica. Se você não pratica o que você lê, foi perdido. Sim. E onde você vai praticar isso? Na faculdade, no Sua trabalho, casa, na sua família. casa, com a sua família. Se você não pratica isso com as pessoas ao seu redor, você vai praticar com quem? Sim. Você vai praticar com o pastor? Você vai praticar dentro da sua célula? Só pra mostrar para as pessoas? Não, cara, é você praticar no seu dia a dia, na sua vida ali, no seu cotidiano. É isso que vai fazer a diferença para as pessoas. É isso que vai trazer as pessoas para Cristo. É isso que é o top. E aí você liderou por bastante tempo os jovens, adolescentes. A gente fez isso muito junto nos cultos de juventude, né, Marco? Nos acampamentos. Nos acampamentos. E aí depois, Marco, você casou. Não, eu já estava casado. Já estava casado Já tava quando casado. você entrou nessa parte de Isso. liderança. Eu casei em 2011 e eu comecei na liderança dos jovens, dos adolescentes, na verdade, em 2013. E falando de liderança, tem muitos líderes que vai estar assistindo esse vídeo. Qual que é o maior desafio de um líder de jovens e adolescentes hoje, Marco? Fala pra mim. Cara, hoje, eu acho que o maior desafio que a gente enfrenta é poder mostrar o quão significativo é a palavra de Deus. Quão importante é a palavra de Deus para a vida dia a dia deles. Para mim, eu acho que é algo que é difícil de atingir, Sim. porque você tem várias outras vozes falando na cabeça deles. Meu Deus, é isso. E quando você consegue mostrar para eles, tipo, tá vendo esse versículo? Tá vendo o que Paulo fala? Ele fala isso por causa disso, disso e disso. E isso se aplica nisso e nisso e nisso na sua vida cotidiana. A hora que você mostra a aplicação e torna esse ensino um ensino significativo para esse jovem, tudo faz sentido. Mas o desafio é você conseguir tornar isso significativo, sendo que o tempo que ele passa lendo a Bíblia hoje é muito menor do tempo que ele passa no Instagram e no TikTok. Meu Deus, mano. É tenso você... Mas é importante você mostrar, tipo, você tem que ler a Bíblia e na Bíblia você vai encontrar. Não é ouvindo... Estamos gravando um podcast, você quer fazer propaganda contrária, mas não é ouvindo um podcast que você vai encontrar o que Deus quer pra você. Sim, Não é assistindo uma pregação que você vai encontrar o que Deus quer pra você. É lendo a Bíblia. sim. É em tempo de oração, é o que a gente acabou de falar. É o quarto, é o seu secreto. Sua vida diária. É a sua vida diária. Quando você mostra a importância disso para um jovem, cara, você tem transformação de vida. Porque se ele seguir aquilo, não tem como a vida continuar a mesma. Eu vi o Douglas Gonçalves, de Jesuscope, falando um assunto sobre isso. E ele tem um livro que ele tava lendo sobre a pirâmide da sabedoria. Cara, ele fala uma coisa que eu não esqueci, que, por exemplo, você tá hoje no Instagram e as redes sociais, ela tá fazendo isso com o cérebro das pessoas que estão conectadas. Porque, por exemplo, você rola no Instagram, você vê um bolo gostoso, aí você para e fala, mano, comeria esse bolo. Só que quando você rola na próxima tela, você já tem um vídeo, tipo assim, de uma praia. E aí depois você rola, você tem um vídeo de uma pessoa sofrendo ali que passou por um problema difícil, ou uma pessoa que está numa situação de miséria, alguma coisa assim. Só que depois quando você rola para baixo, você tá vendo um tênis e você fala assim, cara, que tênis louco. E isso Você nunca tá satisfeito. Você nunca tá satisfeito e isso acaba tirando o significado das coisas. Por quê? Porque você para e fala assim, cara, eu senti o sabor desse... Só de olhar eu senti o sabor desse bolo. Mas automaticamente o seu cérebro já transiciona para você, tipo... Pra você ver uma pessoa numa situação que você se comove por alguns segundos e daqui a pouco você já não tá mais nem aí. Já tá na Você praia. tá vendo uma praia, cara. Exatamente. Tá entendendo? Você já tá vendo uma praia, aí você já tá pensando em férias e de repente você volta ali, você já tá, tipo assim, já passou a sensação de praia, você tá vendo um tênis. E aí você tá já no consumismo. Então, isso que você falou é uma disputa muito difícil mesmo. E a gente tem que ouvir do Espírito Santo estratégias para liderar em poder, em graça, com os fundamentos, primeiramente. Mostrar a importância da palavra mais importante do que isso. Exatamente, cara, despertar isso, né? A gente falou agora da sua transição. Hoje você não mora mais no Brasil, Não. você tá na Europa, né? E como que foi isso, cara? Deus te levar para lá? Como que foi sua adaptação lá? Cara, E o que você tá vivendo lá? Compartilha com a gente. É muito top. É uma história muito top, assim, porque se for parar pra pensar... desde que a gente era noivo e a Thalita, a gente tem vontade de morar fora. Sim. Passar um período morando fora, não sei o quê.
mas nunca focamos nisso totalmente. Falava inglês, os dois, assim, tudo, mas nada, não vou focar minha vida em ir pra fora. E aí eu fui mudando de emprego, tudo, saí do serviço público pro particular, comecei a trabalhar numa empresa francesa e fazendo o meu serviço, aquela história, fazendo como se fosse pra Deus, com excelência. E, em paralelo, a gente liderando os jovens, tudo. E chegou um momento, abriu uma vaga, foi 2020. E uma amiga minha que já tinha ido pra França, ela falou, ó, abriu uma vaga aqui que é o seu perfil. E aí eu falei, pô, realmente, né? Eu li a vaga lá, falei, pô, meu perfil. Conversei com a Thalita, falei, vamos tentar? Ela falou, eu já tinha tentado uma outra vaga um tempo atrás, não tinha dado certo, eu tinha ficado bem frustrado, bem chateado com isso. Mas a gente, toda vez que abriu oportunidade de emprego, alguma coisa assim, nesse período, nesse processo todo, a gente falava, tá na mão de Deus. Tudo que acontece, a gente aprendeu isso, esse princípio de sempre orar e entregar pra Deus. Descansar, e né? descansar. Mesmo sendo ansioso, difícil, eu descansava. Sim. E dessa vez, eu falei, ó, não vou mandar e-mail pra diretor, não quero indicação de ninguém. Entrei no site e apliquei na vaga. 2 dias depois, o chefe da vaga, que hoje é meu chefe, me mandou um e-mail e falou, ó, eu quero conversar com você. Começamos a conversar, ter as entrevistas, pá, não sei o que, blá, 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 conversamos. Chegou em junho, ele me chama pra uma reunião, falou, ó, a vaga é sua. Meu Deus, cara. E, cara, foi um negócio tão doido, porque assim, ele falou, a vaga é sua, eu gostei de você, só que lá funciona de um negócio diferente. Lá é assim, você, o dono da vaga, o chefe da vaga faz a entrevista, o RH faz a entrevista, tudo pra ver perfil. E aí depois o RH vem e ele falou, agora o RH vai entrar em contato com você pra acertar salário, essas coisas, benefícios, tudo, porque tem a mudança, tem tudo isso. Sim. Fizeram a primeira proposta, eu sentei com a Thalita e falei, pô, mas não tô em paz com isso. Porque ela tem muito... A Thalita ela é muito sensível nesse ponto, tipo, ela aquele versículo que fala que a paz do Senhor seja o árbitro do seu coração, Sim. ela carrega com ela. Sim. Não estamos em paz com... A vaga é boa, tudo, a vaga é nossa, e a gente não tá em paz, mas eu falei, não, o salário não me agradou, eu acho que a gente pode passar necessidade lá, é um salário só para 3 pessoas, né, porque já tinha a Bia. E aí aí eu mandei para ele e falei, ó, não vai dar. Pô, a oportunidade é top, mas não vai dar. Aí ele falou, não espera que eu vou conversar com a RH. Conversou com a RH, tudo feio, fez uma outra reunião comigo e falou, o salário a gente não consegue aumentar, mas a gente consegue aumentar os benefícios. Então a gente vai levar toda a sua mudança, a gente vai levar você e sua família toda, vai dar curso de francês pra você e pra sua esposa. E, cara, eu não falava nada de francês, nada, nem o bonjour saía. E eu falei, então, vamos, bora. Eu falei, melhorou bem os benefícios, né? Vai ter um prêmio aí pra poder se instalar, vai ter um salário a mais pra poder se instalar, tudo. Eu falei, firmeza. Eu falei, Thalita, agora acho que deu uma melhorada, dá pra gente pensar. Acho que é de Deus, né? Melhorou. Estamos mais em paz. Não, fechou, então aceito. E tava no meio da pandemia. No meio da pandemia. O visto de trabalho não tava sendo emitido. Sim. Aí ele me liga, tipo, em novembro, já ele falou, não estamos conseguindo emitir o seu visto. Para emitir o seu visto, a gente vai ter que entrar com um visto de talento. Você tem um doutorado, a gente vai entrar com visto de talento. Falei, pô, meu doutorado vai valer pra alguma coisa. Falei, não, firmeza. Ele só tem uma coisa. Para entrar com visto de talento, porque a única coisa que tirava a nossa paz em tudo isso era o salário. Eu tinha medo de faltar alguma coisa para minha família, como pai, como responsável. Responsabilidade e tal. Mas eu esquecia, né, do versículo que Deus falava que se ele cuida das aves e se ele cuida das flores, ele vai cuidar da gente. Meu Deus. Cara, ele virou pra mim e falou assim, a única coisa que eu não posso fazer, a única coisa que eu tenho que fazer pra te dar esse visto, você tem tudo, você é elegível pra esse visto. Só que o seu salário eu vou ter que aumentar. Eu vou ter que aumentar o seu salário pra você ser elegível totalmente pra esse visto. Porque esse visto é um visto de talento, então é um visto que não é dado pra todo mundo. Então ele tem uma base, um piso de salário. Tem que ser acima disso. Você aceita? Eu falei, não, os benefícios que você tinha prometido, ele, não, mantém tudo, só que vai aumentar o seu salário. Eu falei, meu Deus, cara. Agora é de Deus. Agora eu aceito.
E a gente foi assim, e uma coisa que a Thalita tinha muito, ela falou, ó, a gente vai, mas a gente vai congregar todo momento. Que da hora isso. No começo, mano, no meio da pandemia, a gente mudou no meio da pandemia, janeiro de 2021, a gente pega o avião aqui. Cara, foi um aperto no coração, porque a transição não é só o lado bom de ir, mas tem quem fica. Então eu lembro que a gente fez, quando a gente recebeu, a gente fez uma chamada com o pastor G, com o alemão, que era o nosso supervisor, conversamos, falamos, ó, a gente vai ter que transicionar a célula, a gente vai falar com eles. A gente só queria informar pra vocês antes, mas a gente vai dar notícia pra eles no sábado. Mano, foi uma das notícias mais tensas da minha vida, cara. Eu vi aquela galera que a gente falou, tipo, eu vi moleque de 13 anos. Sim. E agora é homem de 20. E você fala, mano, a gente tá indo embora. E aí, falar pra eles isso, você vê eles assim, você fala, cara, a gente passou todos os sábados nos últimos, de 2013 a 2021, a 2020. Juntos, né? Todo sábado. Sim. Todo sábado essa galera, quando a gente não tava na igreja, depois Deus deu uma casa de presente pra gente, a gente, pô, agora tem a casa, a gente vai poder fazer em casa. A gente curtiu muito esse período que a gente teve na casa, não foi muito tempo, mas tipo, mano, comia, e eles junto com a gente. Cara, a gente passou muito perrengue nesse período de célula, porque era em vida mesmo, vida pessoal. E eu lembro uma vez que isso, é difícil falar essas coisas, mas essa galera, eu falo que são amigos, porque teve uma vez que eu fiquei internado e a Thalita passou ela saiu do hospital, eu tava na UTI, a Thalita saiu do hospital, passou na frente da igreja e falou, o alemão tava fazendo a célula pra gente, a Thalita passou na frente da igreja e falou, eu preciso entrar, eu preciso falar pra eles o que tá acontecendo. E ela entrou, ela falou e eles oraram assim, e você fala, cara, tipo, ela falou, Marco, eu vi jovem que não orava, tinha vergonha de orar orando por você, em voz alta, clamando. Eu falei, e eu tenho certeza que esse clamor subiu aos céus, tá ligado? Que me ajudou a me recuperar nesse período. Então eles passaram com a gente, quando a Bia nasceu, que foi uma alegria, eles passaram com a gente nesses períodos de dificuldade, e você vê essa galera e chegar pra eles e falar, firmeza, último sábado, cara, é tenso demais, mano. Sim. Mas sabendo que Deus tinha alguma coisa. E eu falo pra eles até hoje, eu falo, cara, minha casa hoje tem 3 quartos. Um quarto é vazio. Mas tem uma cama lá, mano. Na hora que vocês conseguirem a grana pra passagem, porque eu não consigo ainda pagar a passagem de todo mundo. Vai pra lá, pra eles terem essa experiência, sabe? Pra dar pra eles essa experiência, que é o que a gente tava falando. De formar pessoas fora do conteúdo igreja. Sim. Cristão sim, mas em outras realidades, sabe? Ter essa experiência. Outras esferas, né? E eu vi, Deus falou muito claro, um dia eu orei e falei, Deus, mas é difícil, mano, tá difícil de largar esse pessoal, sabe? E Deus fala assim, mas você vai ser porta de entrada pra eles. Sim. Eu preciso te mandar pra que eles possam ter algum lugar pra ir. Sim. Eu encho o saco deles, eu falo, e pra vocês da liderança, eu já falei, quando eu fui fazer eu falei, Thalita, o dia que vier alguém da liderança, mano, nós vamos levar pra Genebra pra fazer esse tour. Meu Deus, muito louco, hein? Porque, e aí teve isso, fomos com o coração apertado, pá, mas fomos. Oportunidade pra gente, profissional, oportunidade pra Bia, crescer numa cultura totalmente diferente. Sim. Chegamos lá, tava transmitindo os cultos pela internet. Então a gente assistiu o culto 3 horas da tarde na França. Um frio, mano, um frio que não é de Deus, não. Um frio. Quantos graus? Negativos. Cara, a gente pegou... Quando a gente chegou, foi o primeiro dia de neve. Eu cheguei num lugar que eu não conhecia, falando uma língua que eu não falava, todo mundo falando uma língua que eu não conhecia. Eu lembro de eu descarregando o carro assim de noite e a neve começou a cair. Eu falei, Deus, se é pra eu estar aqui, o Senhor me ajuda. E chorei aquele dia. Eu falei, Deus, me ajuda. Porque eu não falo a língua, eu não sei de nada. Sim. Tô com saudade da minha família, tô com saudade dos meus amigos. E, mano, Deus foi tratando de um jeito que a gente passou por isso, a gente mudou tudo, a gente chegou a pegar, respondendo a sua pergunta, a gente chegou a pegar nesse primeiro inverno, -10. Nossa. Tenso, porque tava com Covid, todo mundo, tudo fechado, todo mundo isolado, todo mundo de máscara. Aí eu sei que a gente chegou lá, assistindo os cultos, era 3 horas da tarde pra gente lá, o culto da manhã aqui, que era transmitido. Assisti os cultos todo domingo, eu falei, não, vamos... Tinha ceia, vamos fazer nosso suquinho de uva aqui, nosso pãozinho, vamos fazer nossa ceia. Celebrando. Mano, tava ali, tava no corpo, e orando, e
E a Thalita na internet procurando igreja, ela achou uma. Eu olhei, eu falei, não vai rolar. Eu assisti um culto online, aí eu olhei e falei, cara, a gente é bereano, mano. A gente olha o cara pregando, você já começa a analisar o cara pregando. Pô, a gente tá acostumado com o AP pregando, com o pastor Wagner pregando. Cara. Chega um cara que fala uma vírgula fora do lugar, fala, mano, desculpa, não vai rolar. O cara começa o cabreiro com isso. Não curti. Falei pra Thalita, Thalita, não curti. Aí ela achou uma igreja, uma menina que ela seguia, que falava de vida na França, tudo. E a menina falou, eu vou numa igreja, não sei o que lá. Aí a Thalita começou a seguir essa igreja, uma igreja em Paris. Seguindo o Instagram dessa igreja postou um dia, estamos indo pra Lyon. A Thalita falou, pô, tão vindo pra cá. Será que eles já têm igreja aqui? E aí ela entrou, tinha um link, ela entrou no link do Instagram, o link do Instagram já mandava pra um grupo do WhatsApp. Cara, o grupo devia ter 5 pessoas. O pastor, a esposa, os missionários estavam vindo pra Lyon. Estavam começando tudo. Tanto que ela mandou uma mensagem, ela falou, você já tem igreja? Ele falou, não, a gente vai pra ver lugar essa semana. Aí o pastor veio pra ver lugar. Cara, eles contam, é fenomenal, assim, porque a igreja foi com passo de fé. E eles abriram uma igreja em Lyon. Ele chegou, ele falou, foi uma ligação, uma visita, uma assinatura. Eles não visitaram outros lugares. O cara aceitou, eles fizeram a igreja ali. É do lado de uma das maiores estações de trem de Lyon. Então é um lugar super bom, assim, para todo mundo consegue chegar. E ele assinou o contrato e começou a igreja. Então no final de semana seguinte, ainda nessa vez que ele foi, ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou, Marco, queria te conhecer, tudo, né? Vamos tomar um café? Eu falei, pô, tô com um monte de reunião, não consigo sair do serviço. No sábado seguinte, eles desceram com o pessoal de Paris para poder começar a obra, porque era um estúdio de dança que eles alugaram, e fazer a obra para transformar numa igreja. Sim. Com púlpito, com cozinha, com tudo. E aí, nesse primeiro sábado, a gente já tava lá na porta. Eu falei, mano, quero conhecer esse pastor. Porque eu comecei a assistir os cultos pela internet, eu falei, pô, a palavra é boa. Tá virando. Tá bom o negócio. O culto é longo, mas a palavra é boa. E aí a gente conheceu ele. Mano, pastor Leandro, um amor de pessoa, um cara fenomenal, assim. Um cara de palavra, um cara que estuda, um homem de Deus, mano. E aí a gente viu isso. Porque a gente tem isso, a gente sentiu paz. Sim. A gente sentiu a paz, que é o árbitro do nosso coração. Sim. Se tinha dado certo tantas outras vezes, por que não agora? Sim. Chegamos na igreja e eu ainda, é engraçado que eu falei pra Thalita, eu falei, ó, a gente vai ser banco. Não vamos chegar liderança porque tá vindo o pessoal de Paris. Tá vindo o pessoal que vai ser a liderança. Aí o pessoal chegou, mano, o pessoal que veio de Paris, aí vieram um dia pra poder limpar a igreja, dormir em casa já, não sei o que. Vamos pegando amizade com o pessoal. Cara, a igreja fez um boom. Encheu, lotou de gente. Isso a igreja tem exatamente 2 anos. Vai fazer 2 anos em abril. A gente chegou na França em janeiro. Mas fez 2 anos agora, dia 16 de janeiro, que a gente tá morando lá. Sim. Então esse período a gente ficou congregando meio assim. Quando a gente começou a congregar lá, foi uma igreja que acolheu a gente de tal forma. É uma igreja que eles têm uma ideia, uma visão de salvo para servir. Mas para servir o reino. Sim. Então isso, mano, veio muito de encontro com o que a gente crê, sabe? Do tipo, cara, eu vou continuar trabalhando pro reino. E a gente não conseguiu ficar no banco. Sim. Passou um tempo, e eu orava pra Deus. Eu falava, Deus, eu tenho saudade de liderar, de ensinar a palavra, de juventude. Deus e a igreja tava tinha te puxando 3, 4 novo, jovens, cara. assim, sabe? Tipo, não tinha muita gente de jovem. Era muito mais adultos. E aí, mano, foi algo assim, tipo... Veio um rapaz de Paris pra cuidar dos jovens. Aí ele começa a namorar uma moça em Paris e volta pra Paris. E o pastor virou pra mim e falou, você tem experiência com jovens, porque você já comentou comigo uma vez, né? Eu falei, tenho. Não, lá no Brasil a gente liderava jovens. Olha o José aí que interpretou o sonho. Então. Aí ele virou e falou, então, vocês não querem só ajudar a gente, os jovens? Eu falei, não, firmeza, a gente ajuda. Aí depois de um tempo a gente começou a ajudar com os jovens, uma coisa ou outra, uns estudos diferenciados, pá. Aí ele falou, cara, preciso de alguém que me ajuda também. Eu vejo que os jovens gostam da sua palavra. Você não quer pregar? Aí eu falei, mano. Porque quando Deus... A primeira vez que eu preguei aqui na Menorá,
foi engraçado porque eu falei assim, eu não sou de falar em público, eu falo para grupo pequeno, eu falo na célula. E um dia num discipulado, o alemão virou para mim e falou assim, Marco, mano, você é professor nato, cara. Vai sim, você precisa pregar. Prega numa quinta, não sei o quê. Bom, a gente pode pôr na escala da Conferência Audaz, né, que a gente tinha um mês de julho. Eu falei, põe, né, vamos ver. E eu preguei sobre José. Cara, eu desci, eu lembro a igreja vazia, mano, culto de quinta-feira. Igreja vazia, assim, eu pregando. E as pessoas, muito poucas pessoas prestando atenção. Eu falei, bom, o pastor Wagner, eu terminei o culto, o pastor Wagner chegou e falou, um dos livros que eu mais gosto, José, eu gosto de José. E eu gostei da sua pregação. Eu falei, pastor, você tá sendo bondoso, né? Porque... Aí passou um tempo, eu fui viajar, eu lembro que eu cheguei pro pastor G, eu falei, pastor G, eu vi uma palavra, um cara que pregou uma palavra muito top, mano. Sobre Marvel, chamando Jesus de super-herói, pá, não sei o quê. Eu lembro disso. Aí o pastor G virou pra mim e falei, eu te entrego o esboço, se você quiser eu traduzo o esboço, porque tava em inglês, o cara pregou em inglês. Eu traduzo o esboço e te entrego. Não. Aí ele, se Deus deu pra você, é pra você pregar. Eu falei, mano, não dá. Aí ele, a palavra Deus não deu pra mim. Deus deu pra você. Deu pra você pregar. E Deus falou muito claro pra mim, não recusa o que eu tô te dando. E eu falei, Deus, tá bom, então não vou mais recusar. Aí eu preguei essa eu lembro disso. Do Marvel. Cara, foi numa noite audaz, lotado. E eu lembro que isso me fez ver que, tipo, mano, Deus tinha um propósito com isso. Porque teve uma menina que se converteu. Essa menina se converteu, eu falei, cara, eu mudei a vida de alguém, mano. Glória a Deus. E Deus falou assim, você pode fazer mais. Eu te fiz pra fazer mais. Sim. E aí, quando o pastor me chamou lá, eu lembrei dessa menina que se converteu. Eu falei, cara, será que é disso que Deus quer pra mim, mano? E aí eu comecei, lá a gente não tinha o culto de quarta, lá é de quarta, né, o culto do meio de semana. Aí eu lembro que eu preguei, acho que foi um culto, eu preguei um culto de domingo. Que eu já Você conectou com essa parada que tinha... Mano, Deus revelou muito claro pra mim que, tipo, assim, eu vim te preparando até aqui pra isso. Meu Deus, mano. Que louco. Deus falou assim, eu quero você fazendo isso. Tudo que você passou é pra te preparar pra isso. Sim. E quando eu subi num púlpito de domingo, cara, porque pra gente aqui, pregar de domingo é coisa de gente grande. Sim. E aí eu falei, subi lá, preguei tudo, o pessoal... Eu desci do púlpito, eu lembro que teve uma irmã que virou pra mim e falou assim, cara, a sua palavra me tocou. E aí você fala, o pregar, o levar a palavra de Deus é mudar a vida. É uma coisa que você fala de um púlpito, é uma responsabilidade gigante, é com muito temor que você tem que fazer isso. Sim. Porque é uma coisa que você fala, muda a vida das pessoas. E essa senhora, ela falou pra mim, ela falou, gostei muito da sua palavra me tocou. A sua palavra mudou a minha vida. Cara, é algo assim que é tenso, porque essa senhora faleceu tem alguns meses. E quando ela teve câncer, teve um processo ali. Mano, quando eu encontrei com a filha dela, eu fui lá, ela tinha falecido tudo. Eu encontrei, eu falei, cara, sua mãe mudou minha vida. Então, saiba que a vida dela valeu a pena, além das outras milhares de vidas que ela mudou a minha vida. Sim. Então, esse que ela falou, eu falei, mano, é isso que Deus tem pra mim. É isso que eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu vou estar desobedecendo a Deus. Sim. E aí o pastor falou, topa? Eu falei, topa, vamos pregar, vamos com os jovens. A gente hoje era uma igreja que tinha 50 pessoas, não, tinha menos, tinha umas 30 pessoas. Foi chegando gente. Hoje é uma igreja a gente tem 2 cultos, tá batendo na faixa de 40, 50 pessoas por culto. Já dobrou, né, cara? Já dobrou em menos de 2 anos, vai fazer 2 anos em abril. 5%. Tá com 2 cultos. A nossa juventude hoje, ela era só um grupo de 4 jovens. Hoje nós estamos com 2, antes de vir a gente começou o GC, que a gente chama de grupo de comunhão lá. O grupo de comunhão dos jovens adultos, dos jovens, né? E dos adolescentes. E aí eu e a Thalita estamos no guarda-chuva, cuidando de tudo, e dos adolescentes, e da líder que assumiu os jovens. E Deus tá tratando, mano. E aí Deus mostra assim pra gente pessoas diferentes chegando com propósitos, com o mesmo propósito de estar ali, mas com vida diferente. Sim. Tá ligado? A pessoa veio teve uma vida passada em outra igreja, em outra
sociedade, em outra comunidade, e de repente ela chega ali para agregar e fazer aquele purê de batata, dar gosto no purê para poder levar a palavra ali. Da hora. Mano, a gente já viu. É fenomenal essa transição, porque você para pra pensar, tipo, eu vi francês se batizar. Meu Deus. O dia que eu vi um francês se batizar, mano, meu olho encheu. Eu sou chorão pra caramba. E eu chorava, que nem um besta ali. E tipo, o pastor olhava assim da piscina que a gente fez. Ele, tipo, é lindo ver isso. A Thalita olhava do outro lado e não entendia o porquê que eu tava chorando. Eu falei, cara, você tem noção que eu me batizei na Menorá. Porque eu vi uma pessoa se batizando. Sim. E essa pessoa falou, falei, pô, se essa pessoa pode mudar dessa forma e se batizar, eu quero me batizar também. E aí eu me batizei, e hoje a gente tá vendo um francês que todo mundo fala que é um mundo frio, Sim. O cara aceitando Jesus e se batizando. É algo assim, é Deus mostrando assim, é para isso que você foi formado. Tipo, é o enviar, sabe? Eu creio muito nisso, que a gente aprende com o apóstolo Paulo, que é o ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Sim. Chegou no momento de enviar, vai. Sim. E é uma perna da Menorá que tá lá, tipo, sem ciúme, sem nada. A gente continua trocando ideia, a gente continua trocando esboço de vez em quando. Sim. Esse é o bacana, sabe? Foi uma transição que pra mim foi doída no começo. Isso é pro reino, né? Mas quando eu vi que era pro reino, muda totalmente, cara. Você não tem como ficar triste. Eu sinto saudade? Pô, claro que sinto. Era uma bagunça que a gente fazia, uma zoeira lá em casa. Hoje a gente tá fazendo zoeira com outra galera. Sim. E aí, mano, e é uma galera que a gente tá levando a palavra de Deus. E você vê tudo isso acontecendo e você fala, cara, é pro reino. Quando chegar lá em cima, vai estar todo mundo junto. Sim. Sabe? Vai ser mais vidas. E Deus movendo, e Deus fazendo, e Deus levantando pessoas. E tipo, eu acompanho os stories da galera que tava na minha célula, vindo nas células aqui, tipo, mano, você vê gente que não falava um A na célula, fazendo teatro no final de ano. Eu pirava, mano. Eu falei, porque é muito top você ver Deus tratando, cuidando de pessoas através do que a gente não é nada. Sim, cara. Deus usa a gente para tratar e cuidar de novas pessoas. Então, o que eu acho muito mais dessa transição foi Deus, uma ferida que foi criada. Sabe aquela história de Isaías, acho que é Isaías 53, que fala que ele cura a ferida que ele mesmo fez? Sim. É isso, tipo, ele criou a ferida, mas ele sarou a ferida. É muito top você ver isso, sabe? É muito bacana, mano. Que história inspiradora, hein, cara? Tem isso, mas é... Tudo que vocês estão vivendo. Não, é muito bom. Mano. É muito bom a gente sentar na mesa, poder compartilhar, poder saber, poder ver que Deus está se movendo. E aí quando você senta, você vê os detalhes aí. O pessoal que está assistindo, que foi edificado e construído agora com toda essa conversa. A gente está encerrando aqui e eu queria só pedir para você, Marco, para você, o que você quer deixar, tipo assim, com as suas palavras, o que você enxerga e vê de Deus para essa geração, cara? Mano, as minhas palavras, eu acho que tudo, um versículo que, além do Josué 1:9, que é o versículo do Guerreiros de Josué, lá da cela que a gente tinha. São dois versículos que me marcam. É Josué 1:9, que é: seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque Deus é contigo aonde você andar. Então, o ser forte e corajoso. Josué não era um homem corajoso, porque Deus teve que falar para ele várias vezes para ele ser forte e corajoso. É verdade, cara. Então, por mais medo que você tenha, seja forte e corajoso. Quando Deus chamou para assumir liderança, mano, a gente teve que ser forte e corajoso. Quando Deus chamou para pregar, Deus ser forte e corajoso. Sabe? Então, esse é um versículo que sempre me motivou. Seja forte e corajoso. Para levar a palavra de Deus, tipo, em todo lugar do mundo. Mano, eu tô rodando o mundo, eu tô num lugar que eu não imaginava, levando a palavra de Deus também. Sim. Porque, como eu te falei, tipo, o meu primeiro slide dos treinamentos é qual é a sua frase motivacional. Minha frase motivacional não é livro de autoajuda, é Josué 1:9, cara. Bíblia. Seja forte e corajoso. Sim. E se for preciso traduzir isso para N línguas, a gente vai traduzir para poder falar para todo mundo. Seja forte e corajoso. Então, esse é para mim é muito importante, sabe? Deus te faz forte. Deus te faz corajoso. Você não é nada.
Deus te faz forte e corajoso. E outra é tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Hoje eu vejo tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O que aconteceu de bom, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. O que aconteceu de ruim, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo que a gente passou, tudo que eu passei, meu processo de conversão, o que eu passei antes de me converter, Deus já estava tratando e cuidando e falando, filho amado, vem. Sabe, tipo, tudo cooperou pro bem. Porque desde sempre eu amei a Deus. Independente de me dizer agnóstico, Sim. eu amava a Deus. Deus já tinha te escolhido. E eu tinha escolhido. Sabe aquela história do tipo, mano, eu te quero, você me quer, e coloca aqui, vem que tamo junto. Vambora. Porque é o amar a Deus sobre todas as coisas. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, tipo, ele foi ajudando, ele foi guiando, ele foi fazendo. Mesmo quando eu me desviava, vinha, dava umas porradas e voltava no lugar. Sim. Porque é importante. Sim. A exortação é importante. Sim. Então eu acho que uma mensagem pra geração é ter essas duas coisas. Seja forte e corajoso. E saiba que tudo coopera pro bem daquele que ama a Deus. E isso se junta quando você é ensinável ao ponto de reconhecer que Deus está cuidando de você. Sim. E de reconhecer que você não é nada. Você é forte e corajoso em Deus. Sim. E Ele vai fazer com que você seguir, sabe? É deixar o braço e confiar em Deus. Mano, é o básico. É o que eu tenho pra mim, é o que eu acho que eu tento passar o máximo possível, sabe? Pra Sim. todo mundo. E se eu tô onde eu tô, tipo, o pessoal fala, não, porque você tá trabalhando na França, não sei o quê. Mano, é porque eu não sou nada. Deus precisava me levar pra ajudar nessa juventude da IBNJ. Como que ele ia fazer isso? Mano, vai trabalhando, filho. Mas você vai trabalhar pra mim também. Sim. Incrível, hein, cara? Cara, tem história. Tem coisa. Mas a gente... Resumindo, é isso. Em 2 horas... Tem uma frase que umas vós falavam bem antiga. Quando você, tipo assim, as vós falavam assim, meu filho, você vai ver coisa. Lembra disso? Cara, quando você começa a entrar nessa vida de reino e servir a Deus, cara, é fenomenal. Você vai ver coisa. Você vai ser surpreendido. Que incrível, cara. É surpresa em cima de surpresa. É coisa assim... Deus surpreendendo como pai de Você amor. vê transformações de vida, você vê... E você reconhecer que não é você que faz isso. É Deus trabalhando na vida das pessoas, e você tá sendo canal pra Ele, cara, é de um... Não tem uma palavra que eu posso falar, tipo, não é orgulho, porque não é meu, Sim, não sim, é... Sim. Mas é algo que você olha e fala, cara, eu me sinto bem de estar servindo. Sim. Sabe? Eu me sinto bem de ser... É tipo assim, eu nasci pra isso, né, cara? Eu nasci pra ser Esse é o ferramenta. meu sentido de vida. E aí você entende que o seu sentido devia ser ferramenta. Sim. Eu não quero mais nada, eu quero ser ferramenta na tua mão. Sim. Tipo, eu subo pra pregar hoje, pode ter 30 pessoas assistindo um culto, pode ser 2 cultos, como já aconteceu, tipo, com 20 pessoas. Vou pregar na mesma Cara, eu vou intensidade. pregar e eu vou pregar e a minha primeira oração é, Senhor, com temor, eu quero ser ferramenta tua. Se eu for falar alguma coisa, uma vírgula fora, Que louco. me derruba aqui. Mas eu quero ser ferramenta tua. E isso é top, é você ter o temor a Deus e saber que Ele está trabalhando através de você. Eu desço do púlpito, às vezes eu nem lembro o que eu preguei. E pregar com tradução é mais difícil ainda. Sim, cara. Glória a Deus, Marcão. Cara, Top que demais. honra. Que Obrigadão história aí pelo incrível. convite. Que bom você estar aqui com a gente. Amém, mano. Privilégio. Glória a Deus. Tamo junto, Sandrão. Meu Deus, cara. Tipo, tamo junto há muito tempo. Tamo junto há muito tempo. E, pessoal, você que assistiu esse vídeo, a gente vai deixar as descrições aqui. Comenta, compartilha. Cara, comenta aquilo que fez sentido pra você. O Marco compartilhou aqui, aquilo que a gente sentou na mesa e falou aqui sobre essa vida em Deus, essa cultura do reino de Deus em nós. E isso tudo é para a glória de Deus. A gente está aqui focados em estabelecer o reino de Deus. Então, comenta aí o que fez sentido, compartilha com o máximo de pessoas. Deus sabe que a nossa missão aqui é espalhar essa mensagem, essa vida de Deus, esse testemunho que nós ouvimos aqui e tantos outros que tem no nosso canal, mas é espalhar essa mensagem para que o reino de Deus possa alcançar pessoas, lares, famílias, e você pode fazer isso compartilhando.
Então, Com certeza. que Deus abençoe vocês aí que estiveram até aqui com a gente. Que você possa viver toda a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Amém, mano. Tamo junto.